E nós dois fomos para a igreja Verbo da Vida, que era uma pequena igreja ali na Rua Cavadas. Isso foi em 87, se eu não me engano. 86, 80, acho que 87. E aí a gente começa a frequentar essa pequena igreja que foi fundada por um americano chamado Harold Leroy White, mas todo mundo chamava ele de Bud. Bud é um americano missionário que vem para o Brasil com a sua esposa. A princípio ele ficou no Paraná, lá numa missão, e depois Deus deu uma direção para ele vir para Guarulhos, e ele começa uma pequena igreja em Guarulhos, né? A primeira igreja que ele fundou, né? Chamada Verbo da Vida. E aí a gente passa a frequentar essa igreja, que era renovada, obviamente, né? Bastante aberta para os dons e tudo mais. E ali começa a nossa nova história, né? Presbiteriana até os 20 e poucos anos, e depois a história com a igreja Verbo da Vida, né? E o o Bud inicia essa igreja, a gente começa a frequentar ali, e nós fomos nos envolvendo, né? Totalmente, não tinha como, a gente já estava envolvido no lugar, depois começamos a nos envolver, essa igreja vai crescendo, o Bud funda essa igreja e ele vai depois para o Nordeste, fundar outras igrejas, e a visão dele anteriormente era fundar igrejas independentes. E nós ficamos uma igreja ali, independente, né? O pastor desta igreja, que ficou no lugar do Bud, é o pai do Jefferson e do Fábio, né? O Ohanes. Então ele ficou como pastor, e eu fiquei trabalhando ali junto à igreja, até que no ano de 92 eu fui ordenado. Tinha feito o seminário de 87 até 89, se não me engano. Então, mas era bastante envolvido nas atividades e tal. E em 92 eu fui ordenado pastor, ali nesta igreja local chamado Verbo da Vida, que hoje é o Verbo Vivo. Então essa é basicamente a nossa, já emendando aqui na história, né? Deixa eu falar de vida pessoal, agora vamos falando da história da igreja. Mas a nossa história com o Verbo da Vida é assim: existia essa pequena igreja, nós fomos para lá, e o pastor, que é pai do Fábio e do Jefferson, né, vocês conhecem, são os nossos pastores hoje, bispo Fábio e o pastor Jefferson. O pai deles estava ali e eu me tornei pastor com ele, né, uma espécie de co-pastor. E ele, então, essa igreja foi crescendo ali localmente, né? Eu fui ordenado em 92, e isso foi até 98. Em 98, nós tínhamos uma outra igreja na Vila Olímpia. Ele, então, por questões pessoais, teve umas questões, né, íntimas, pessoais, decidiu sair de Guarulhos e focar lá na Vila Olímpia. E eu fiquei pastoreando a igreja de Guarulhos. Vila Olímpia também era uma igreja que nasceu daqui de Guarulhos, mas se tornou lá uma igreja independente. Eu assumo, então, em 98, a igreja de Guarulhos, né? Houve um consenso da diretoria que estava à época, unanimemente eles entenderam que eu devia assumir a igreja. Eu assumo 98 para 99. Mas aí já estava acontecendo uma coisa: aquelas igrejas que esse missionário americano tinha fundado, elas eram independentes, mas naquela época eles se juntaram para conversar e formar uma denominação. Só que igrejas fundadas de uma maneira independente, cada um tinha uma característica, né? É verdade. Uma tinha uma característica de um jeito, outro de outro. E nós tínhamos crescido ali em Guarulhos e tinha a nossa característica, nosso jeitão de ser igreja, né? Parecido mais com comunidade, outros tinham características, sei lá, parecia mais com a Assembleia de Deus, outros né, tinham outras. E tinha questões, né, que a gente participou de algumas reuniões, né, algumas questões doutrinárias, outras questões superficiais, né? Mas nós entendemos à época que seria melhor a gente ficar independente, não participar dessa denominação que estava sendo formado, que hoje chama-se Verbo da Vida. Eles continuaram com o nome, né? Aliás, o Bud tinha colocado o nome em todas as igrejas, e como nós estávamos já há tempos ali em Guarulhos e éramos conhecidos como Verbo, nós então fizemos inclusive uma enquete na igreja com alguns nomes: Verbo Vivo, Verbo Divino, Verbo não sei o que e tal, mas a maioria optou por ser Verbo Vivo, né? Um nome assim. Então a gente, a partir desse momento, e eu estava assumindo a igreja, nós nos tornamos Verbo Vivo, né? De 98 para 99, quando eu assumo a igreja, éramos uma igreja só, uma igreja local,
Estávamos ali no Tranquilidade, um espaço grande, mas um espaço alugado, um aluguel alto, inclusive. E aí começa a história. E eu tinha algumas coisas no coração de implantar. Uma delas era a questão de células, né? Que eu já tinha Ah, não tinha célula ainda, não então. tinha célula. Era uma igreja com as suas atividades, né? Culto de terça, culto de quarta, culto de mulheres, culto de quinta, atividade com jovens no sábado e os cultos de domingo. Então tinha várias atividades. Mas eu já estava assim, digamos, no coração e perseguindo, procurando conhecer essa visão de células. Né? Então, quando eu assumo a igreja, eu começo a compartilhar com os irmãos da diretoria à época a respeito de uma visão de células que seria interessante a gente implantar e tal. E assim, gradativamente, a gente começou a mergulhar nessa visão. Naquela época, 98, não tinha muito material de células. Tinha, assim, o Po Young-soo, que depois virou Dave Young-soo, né, lá da Coreia, que Conheço. trabalhava já com alguns grupos. Tinha um irmão nos Estados Unidos que tinha algum material sobre o assunto, chamado Ralph Neighbor. Ele foi um precursor do movimento de células nos Estados Unidos. Tinha uma igreja no Brasil, no Paraná, de um irmão que tinha muito contato com Ralph Neighbor nos Estados Unidos, chamado Robert Lai. E ele tinha assim, algum material. Então a gente foi pesquisando, né, material aqui e ali, e desenhando, digamos assim, o que hoje é o nosso trabalho em células. E aí, em 99, eu decidi fazer uma transição. Foi nosso assim, ano da transição, de transicionar uma igreja que tinha um perfil, que tinha uma estrutura para a questão de células. Né? Transições não são fáceis, porque É nós verdade. começamos um novo processo. Me lembro que eu fiquei 8 meses treinando um grupo de irmãos para começar as primeiras células. Era um grupo de 30 pessoas, mais ou menos, né? 15 casais, onde nós começamos as primeiras células. Nós começamos 15 células, na verdade. Inicialmente, sem saber o direito que a gente ia fazer quando as células crescessem e tal. Mas mantive a estrutura da igreja aqui e começamos o trabalho de células. E gradativamente as pessoas foram entendendo, migrando para células e também, ao mesmo tempo, a gente foi substituindo as atividades, né? Porque não dá para fazer tudo. Então a gente foi substituindo e implantando cursos, treinamentos e uma série de coisas. Foi um tempo bastante intenso, né? Um tempo de uma transição muito grande, mas um tempo também muito, muito abençoado. E aí, em 2000, eu conheci também o pastor Aloysio, da Videira. Na verdade, ele estava começando a Videira, ele tinha saído da igreja onde ele estava, Luz para os Povos, e ele estava começando a Videira. E aí nós tivemos bastante contato naquela época. Eu, inclusive, o convidei para vir, ele veio a Guarulhos, falar um pouco da experiência que ele já tinha em células lá. E assim, continua a história, né? Em 2000, final de 2000, 2001, nós fizemos nosso primeiro encontro com toda a igreja. E dali para frente foi um caminho de crescimento, de explosão, de tantas coisas que a gente viveu. Mas o nosso início é assim.